o Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo. Eu acho isso ingênuo, extremamente ingênuo. Por quê? Sabe qual foi, do meu ponto de vista, a mais extraordinária corrupção dos últimos tempos? A crise de 2008. Ou vocês acreditam que a manipulação do subprime, a crise financeira, foi eivada de boas condutas? É de uma ingenuidade absoluta, que nem na televisão em Genebra, na Suíça, me perguntaram o que eu achava da corrupção no Brasil. Eu falava, depende muito da lavagem de dinheiro que ocorre aqui. Porque a corrupção não é... A mesma coisa, eu ia falar, ocorre com o crime organizado no Brasil. Achar que o crime organizado no Brasil está nas favelas é a mais pura tolice. O crime organizado está onde está o dinheiro. O que você tem de descobrir para fazer qualquer combate, seja evasão de divisa, a evasão fiscal. Aliás, os paraísos fiscais chamam paraísos fiscais por causa de que o grosso dos seus recursos advém de sonegação, ou seja, não pagamento de impostos, ou engenharia tributária, ou esconder recursos. Dentro desta categoria você tem corrupção, droga, terrorismo, tráfico de armas. É assim que funciona. E você tem uma rede. Quando eu digo que houve, e depende de um país para o outro, o que é considerado corrupção e o que não é. Tem muitas coisas que são consideradas corrupção no Brasil que aqui não são. Lobby, por exemplo. O Brasil não disciplinou lobby. Não disciplinou. E aí há uma espécie de hipocrisia de não disciplinar. Porque o lobby existe. A procura do governo. Aqui se chama revolving door, né? O fato de que é possível ter essa interferência. Bom, mas eu acho que, em que pese essas considerações, havia que combater a corrupção. Não por um moralismo qualquer, por um moralismo... Eu ia falar uma palavra em francês, mas não vou, não. Por um moralismo qualquer. Mas, por quê? Porque ele tem um fortíssimo fator de disrupção social, de concentração indevida de poder. E, além disso, de utilização do dinheiro público para fins que não são aqueles que um país que não tem. Nós não podemos jogar dinheiro pela janela no Brasil. Nós não podemos pagar taxas absurdas. Então, eu digo para vocês, no Brasil, uma época, logo no início, quando o presidente Lula era presidente, eu era chefe da Casa Civil, eu fui acusada de bolivariana, porque eu quis... é acusada de bolivariana, porque você não pisca, te acusam de bolivariana. Por quê? Porque eu quis uma licitação que tivesse cláusulas muito claras e que impedisse o sobrepreço. Porque não é só aquilo que se sabe, é todo o processo que leva aos leilões. Ou vocês acham que para se ter um leilão com grande capacidade de concorrência, porque precisa de ter concorrência, tudo que não quer é que tenha concorrência. Aliás, essa é uma característica. Então, eu quero dizer o seguinte, todas essas pessoas que estão sendo julgadas pela Petrobras, eu as conheci. Eu assumi o governo em 2011. No final de 2011, estavam todas demitidas. Não porque eu soubesse que eram corruptas, mas eu os achava, pela convivência, que eram incompetentes.
eu teria, da mesma forma, se soubesse que eram os corruptos, demitido no segundo dia. Mas a gente não sabia que eles eram corruptos, eu os achava incompetentes. Não um deles. Teve um que foi demitido no final do ano, que foi quem descobriu o pré-sal. Ele pediu para ser demitido, porque ele estava doente. Esse não era corrupto. Esse era um geólogo de primeiríssimo nível, um alto funcionário da Petrobras, que não queria mais ser diretor. Né? Ele não foi demitido da empresa, ele foi demitido como diretor. Então, eu quero dizer para vocês que não acredito, primeiro, que descobrir corrupção seja trivial. Por que precisou da gente fazer lei, de criar um Ministério Público, de criar uma Polícia Federal? Não é trivial saber que houve corrupção. Tem 1000 formas de escondê-la. Uma delas chama-se paraíso fiscal. E não controlar paraíso fiscal é algo muito grave. Nos últimos anos, eu participei do G20. Logo depois da crise de 2008, 2009, um dos maiores problemas do G20 foi controlar os paraísos fiscais. Até então, eles eram lindos, leves e soltos. Sim, ninguém controlava. Tem aquele livro do Ziegler, não sei se vocês conhecem, que é um livro de final dos anos 70 e início dos 80. A Suíça lava mais branco. Isso era público e notório. Quem é que não sabia disso? Quem é que não sabe que é uma rede de paraísos fiscais? Não é um paraíso fiscal, é uma rede. E quem é que não sabe que a sustentação dessa rede é financeira? Ou ela caiu do céu? Então, há que ter uma noção um pouco menos ingênua sobre o que é a corrupção no mundo. Nenhum deles consegue dizer que eu não combati a corrupção. Nenhum deles.